Oi pessoal, aqui é a Nathalie do canal Nazgûl nas Masmorras e sejam bem-vindos a mais um dia de Nazgûl. Hoje eu vou falar sobre 4 livros que a publicidade que fizeram para eles davam a entender que eles eram de terror, ou que tinha alguma coisa medo ali no meio. Daí você pegava pra ver a capa e você falava, medo, terror, vou me assustar. O título também dava indícios. Quando você lia a sinopse, você falava, meu Deus, eu vou morrer lendo este livro. Daí você pega pra ler e não é nada do que você pensou. Não tem nada de terror. Então vamos falar sobre estes livros hoje. O primeiro que eu vou falar pra vocês é um livro que eu já falei milhões e trilhões e zilhões de vezes e eu vou continuar falando porque ele foi o meu queridinho deste ano e ele vai continuar sendo durante muito tempo, que foi o Menino que Desenhava Monstros, do Kate Donaghue, que foi lançado esse ano pela Dark Side. Eu já fiz um vídeo aqui no canal pra quem tiver interesse de assistir o vídeo, no qual eu falo mais detalhadamente sobre o livro. Vou deixar o link aqui nos cards para que vocês assistam, tá bem? Este livro vai contar a história do Jack Peter, que é uma criança que foi diagnosticada com a síndrome de Asperger. Ele também desenvolveu síndrome do pânico depois de um acidente que ele sofreu com um melhor amigo chamado Nick. O livro ele vai se desenvolver contando a história da família do Jack Peter e a família do Nick, no momento da vida que coisas estranhas começam a acontecer com eles. E acho que é isso só que eu vou dizer para vocês. Se você quiser saber mais sobre a sinopse da história, vá assistir o vídeo, porque lá eu falo direitinho tudo. E este livro, ele não é um livro de terror, você não vai se assustar nele. Você vai ficar tenso, porque a ambientação que o Kate Donaghue faz é muito boa. Você se sente imerso no livro, você se sente dentro dele. Você fica meio tensa com as situações que vão acontecendo, você fica confuso pra saber se aquilo é real ou não. O desenvolvimento do personagem é fantástico, todos os personagens são muito bem desenvolvidos. A forma como ele constrói a história, ele te leva a um final que você não espera por ele, você fica chocado com ele. Eu cheguei no final e eu fiz assim, e eu desabei em lágrimas. Foi uma coisa meio assustadora. E como é um final que você não faz ideia de que vai chegar nisso, você pode pensar que ele deu uma solução do nada, mas ele não solucionou tudo do nada. Ele não criou essa teoria final do nada. Tudo que ele fez ao longo do livro te levou a essa conclusão, que quando termina você não fica assim, tipo, tá, mas como diabos isso foi acontecer? Não era pra acontecer outra coisa? Porque ele te lança diversas teorias do que pode estar acontecendo no livro, e essas teorias, elas não são coisas avulsas que ele coloca só pra preencher espaço. Ele cria todo um desenvolvimento pra tudo. Tudo que tem dentro desse livro, ele tem total sentido. Não são pontas soltas que ele deixou simplesmente porque ele queria botar na história. E você termina de queixo caído, chorando, querendo abraçar o Jack Peter, falar que ele é a melhor criança do universo e você quer botar ele num potinho e sacudir ele. E esse livro, pra mim, ele é mais um drama mais, assim, voltado pra família, sabe? E uma coisa mais sobre amizade e doação. E extremamente delicado, como diz James Wan. Se vocês têm vontade de ler este livro, leia. Mesmo você achando que é terror, leia, porque ele não vai te decepcionar, porque ele é lindo demais. Então, mais uma vez, indicando O Menino que Desenhava Monstros. O segundo livro é Loney, do Andrew Michael Hurley, que foi lançado esse ano pela Intrínseca. E eu li ele em julho, e eu ia fazer resenha, mas deu uns tilt aí na história, daí eu acabei não fazendo. Este livro, ele vai contar a história de 2 irmãos, que é o Tonto e o Honey. O Tonto, ele é o nosso narrador, e em momento nenhum da história ele vai se apresentar. Nós não vamos saber o nome dele em momento nenhum. Nós podemos chamar ele de Tonto ou Smith, que é o sobrenome dele. Só, o nome dele nós nunca vamos ter. O Honey, ele é o irmão mais velho e ele não fala. Os dois, eles fazem parte de uma família extremamente religiosa. A mãe deles é uma carola fervorosa, louca da vida. E todo ano, durante a Páscoa, eles vão para um lugarzinho no interior da Inglaterra, perto do litoral, chamado Loney. Que lá eles fazem uma série de ritos religiosos em busca de um milagre que cure o Honey. Eles iam todo ano com o padre Wilfred, que era o padre da paróquia deles, mas ele acabou morrendo. E entrou um novo padre e ele tem ideias diferentes do padre Wilfred, porque o padre Wilfred, ele era extremamente rigoroso, a mente dele era meio estreita demais, sabe? Esse novo padre chega e ele tem ideias totalmente novas, e isso incomoda muito algum dos fiéis, principalmente a mãe do Tonto e do Honey. Que ela é uma mulher insuportável, eu odeio ela, eu tinha ódio dela durante o livro, que eu parava de ler o livro porque eu não aguentava aquela mulher. E então, essa mulher é uma chata de galocha, e ela quer fazer tudo como o outro padre fazia. Ela decide que nesse ano
ano, na Páscoa, eles vão de novo tentar ir pro Lona e buscar o milagre do Honey. Só que quando eles chegam lá, eles percebem que muitas coisas mudaram, que coisas estranhas estão acontecendo, que também tem pessoas estranhas na cidade, e todo mundo fica incomodado com isso e quer ir embora, principalmente depois de eventos estranhos que acontecem perto da casa onde eles se hospedam. Querem ir embora, mas a mãe do Honey é uma mala sem alça e ela fala assim: não, a gente vai continuar porque tem que ser assim, desse jeito, porque é assim que o padre fazia. Então, este livro, ele é um drama familiar que trata muito sobre a fé, tanto a fé cega da mãe na religião e sobre a fé que um irmão tem no outro. A relação do Honey com o Tonto é muito forte, eles são muito ligados, porque no livro você percebe que a única pessoa que não tem problema com o Honey ser do jeito que ele é, que aceita o Honey como ele é e tenta se comunicar e entender o Honey, é o Tonto. Ele é a única pessoa que busca conhecer ele e ver ele como uma pessoa normal, que ele não tem nenhum problema. O que eu entendi, pelo menos, é o quê? Que a mãe do Honey, ela quer a cura pra ele, mas não por causa dele. Ele quer por causa dela. Porque ela não aceita que o filho dela seja diferente. Então, no momento algum, ela pergunta pro Honey se ele quer essa mudança. Este livro, ele tem um porém. Além de ele não ser de terror, o que pode frustrar muitas pessoas, ele é um livro extremamente descritivo. O autor, ele faz uma ambientação muito profunda da história e isso pode deixar algumas pessoas com sono. Eu já digo, ele é muito denso. Ele também não é um livro que vai te dizer mastigadinho o que aconteceu, porque como o livro ele é narrado pelo ponto de vista do Tonto, o Tonto ele não sabe o que aconteceu, ele não tem uma palavra para descrever o que aconteceu. Então nós, leitores, não sabemos o que aconteceu. Então isso pode frustrar muitas pessoas porque ele não vai te falar o que aconteceu. Eu gosto de saber exatamente o que aconteceu. Mas, por incrível que pareça, este livro eu amei. E eu não sei absolutamente nada até hoje o que aconteceu. E eu amei este livro. Fica por sua conta decidir o que aconteceu. Porque o autor ele não vai te dar essa resposta. O terceiro livro foi uma grande surpresa pra mim. Na verdade, eu fui nesse livro sem expectativa nenhuma e eu adorei ele. Eu achei ele maravilhoso e tudo que eu pensava que era, não era. Que é o Blasfêmia, da Paty dos Reis, com a Maria Carolina Passos. Sim, é um livro de youtuber e não é a biografia do youtuber. Você olha pra capa, fala sério, você não acha que tem algo errado aqui? Você fica tensa, mas não é de terror. O livro vai contar a história da Claire, que é uma ex-mormon que volta pra sua cidade natal. Na volta pra cidade natal dela, ela ouve no rádio uma notícia sobre o assassinato de um jovem e todo mundo está bastante chocado com esse assassinato, porque o último assassinato brutal que aconteceu na cidade foi há 10 anos atrás e a vítima foi o irmão da Claire. Coisas que o radialista falam faz com que ela se lembre do assassinato do irmão dela, porque tem muitas semelhanças entre o assassinato do irmão dela e este novo assassinato. A Claire é jornalista, ela começa a trabalhar no jornal local e por essa sede de querer saber o que aconteceu com o irmão dela, porque nunca foi resolvido esse crime, ela vai investigar tanto o crime passado quanto o crime atual. Vai envolver toda a comunidade mormon. E assim, este livro, ele te dá uma teoria, você fica meio assim, gente, que demônios. Quando termina o livro, você fala assim, o quê? Eu não esperava pelo final deste livro, eu não esperava pela verdade de toda a história. Eu fiquei totalmente assim... A verdade do livro, se ela não fosse escrita com o cuidado que foi escrito, ela ia ser uma coisa totalmente mirabolante, totalmente possível que você ia falar assim, gente, viajar na maionese. Mas ela foi escrita com tanto cuidado que não fica sem sentido, ela tem total sentido e ela é uma verdade meio assustadora demais, sabe? Esse livro, pra mim, ele foi mais um thriller psicológico. Leiam este livro porque Blasfêmia é um livro ótimo. Eu adorei este livro. E o último que eu vou falar pra vocês é A Estranha Presença da Sarah Waters. Bom, já aviso que este livro, diferente dos outros três, eu detestei, mas eu acho importante falar sobre ele. Porque vai que alguém lê e gosta, daí a gente conversa, daí talvez eu mude minha ideia, talvez, mas vamos ver. Este livro, ele vai contar a história de um médico. Ele cresceu nessa cidadezinha X aí, que tinha essa casa enorme, que era da família mais rica da cidade e tal, e ele sempre teve muito fascínio pela casa. E agora, depois de adulto, ele é médico, tal, e essa casa, ela está em decadência porque a família tá falida. E nessa casa moram somente a irmã, o irmão e a mãe. Ele começa a cuidar da saúde da mãe e ele começa a se envolver com o drama familiar aí desses três. E ele começa a ver que na casa coisas estranhas começam a acontecer e talvez ela seja assombrada.
assombrada. E segredos do passado começam a vir à tona. E, enfim, tem uma série de coisas que começam a acontecer que dá a entender que essa casa é assombrada. E assim, essa casa, tipo, ela era o tudo pra eu amar na minha vida. Eu odiei essa história. Porque assim, diferente dos outros livros que ele vai construindo a tensão e só no final ele fala assim, talvez não seja isso que você pensou, queridinha. Esse daqui não. Ele vai construindo a tensão, vai construindo sua tensão, vai construindo sua tensão, você vai ficando tão nervoso. E ele, logo em seguida, ele te dá uma resposta científica, uma resposta racional que mata todo o clima da história. Ela quebra o clímax da história bem quando ele tá acontecendo e ela não retoma depois, ela não consegue te envolver novamente neste clímax. Então ele foi muito frustrante pra mim, eu detestei esse livro. Eu li 2 vezes, pra não dizer que eu li uma só e fui burra, eu detestei as 2. Gente, se alguém já leu este livro, me fala o que você achou, porque eu, até hoje, eu não aceito que ele é um livro bonito, mas sem conteúdo. Então vai que um dia, sei lá, daqui 10 anos eu mude de ideia. Por isso que eu não me desfaço dele, porque eu ainda tenho esperanças de que ele vai melhorar um dia pra mim. Eu acho. Então, esses são os 4 livros que eu achei que eu ia me assustar e não me assustei. Porém, eu amei 3 deles e odeio até o momento esse. Então, essas foram as dicas de leituras de hoje. Este foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, porque o like ele ajuda na divulgação do nosso vídeo. Também não se esqueçam de deixar nos comentários aqui outros livros que vocês leram e acharam que era de terror, mas não era de terror, mas que vocês gostaram. Se inscreva aqui no canal, se inscreva aqui em cima, aqui embaixo ou no Nazgûl. Obrigado por ter assistido esse vídeo e até amanhã para mais um vídeo do Nazgûl direto aqui das masmorras. Tchau!